Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos falar de Attack on Titan, ou se você preferir, Shingeki no Kyojin, um anime onde a humanidade vive atrás de muralhas para se proteger da ameaça de titãs. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com um prelúdio do titã colossal prestes a invadir a Muralha Maria. Então Eren Jaeger, o nosso protagonista, diz que naquele dia os humanos haviam se lembrado de como é serem governados por titãs, vivendo em uma gaiola como se fossem pássaros. Fora das muralhas, os membros da tropa de exploração estão se preparando para abater um titã e criar a primeira base da humanidade do lado de fora dos muros. O alvo é avistado, com os soldados decidindo se dividir em dois grupos, um para atacar e outro para distrair o titã. Os membros da tropa usam seus incríveis equipamentos de locomoção tridimensional para se mover entre as árvores da floresta, e assim ter uma vantagem sobre os titãs, até que finalmente o titã é abatido com um golpe da lâmina em sua nuca. Eren está dormindo debaixo de uma árvore, quando de repente Mikasa Ackerman, sua irmã adotiva, acorda o garoto que estava tendo um pesadelo com diversas cenas enigmáticas. O garoto diz não se lembrar bem do que estava sonhando, e Mikasa o alerta que ambos deveriam voltar para casa com as lenhas. A menina percebe que o sonho impactou tanto o garoto que até acordou com lágrimas no rosto. Enquanto isso, na cidade do distrito Shingan-Shiná, um profeta está falando para todos que as muralhas foram construídas com a sabedoria de Deus e que ninguém deveria as profanar. No caminho para casa, Eren pede que Mikasa não conte para ninguém que ele estava chorando. Então a garota responde que não iria contar, mas que Eren deveria falar com seu pai sobre o sonho. Até que Rhaenys, da tropa estacionária, que é responsável apenas por manter a ordem dentro dos muros, ouve a conversa e pergunta para Eren o que havia acontecido. Eren percebe que Rhaenys e os outros soldados estavam bebendo em seu horário de serviço. O garoto fica extremamente zangado, perguntando para Rhaenys como ele e os outros soldados iriam proteger os muros se todos estivessem bêbados. Ao ouvir isso, um dos soldados que estava sentado se levanta e repreende Eren, comentando que fazia 100 anos desde que as muralhas haviam sido invadidas. O garoto diz que o seu pai, o Dr. Grisha Jaeger, acredita que todos estão sempre passando por um perigo constante. Então Rhaenys fala em um tom de admiração, que no passado Grisha havia salvado a cidade de uma praga, mas que duvida que os titãs possam invadir a muralha de 50 metros, acrescentando que não tem vontade alguma de lutar. Eren continua inconformado com a falta de motivação dos soldados da tropa estacionária, dizendo que viver dentro das muralhas é como ser animais presos em uma jaula. Mikasa e Eren vão embora, deixando Rhaenys com uma dúvida de que o garoto talvez quisesse entrar para a tropa de exploração para combater os titãs. No caminho, Mikasa manda ele desistir da divisão de reconhecimento. Então os sinos que avisam sobre a chegada da tropa de exploração são tocados, com Eren puxando Mikasa para irem até o portão assistir a chegada deles. O garoto se refere à tropa como sendo heróis, mas o semblante de todos os soldados é de tristeza, com vários homens feridos e machucados. Até que em uma cena triste, uma mãe pergunta ao grupo onde estava o seu filho. Então é entregue para a mulher o braço do seu filho enrolado em um pano. O homem diz que aquela é a única parte que eles conseguiram recuperar. Ao ouvir isso, a mulher começa a chorar de joelhos, enquanto abraça o que restou do seu familiar. A senhora questiona se o rapaz morreu por uma boa causa, fazendo algo de útil para a humanidade. Inicialmente, o soldado responde que sim, na intenção de consolar a mulher, mas logo em seguida, o homem acaba desabafando emocionalmente, gritando para todos que o grupo não havia feito nenhum progresso. Então o cidadão começa a reclamar da tropa de exploração, falando que o dinheiro dos impostos só serve para engordar os soldados. Ao ouvir isso, Eren agride o homem, mas logo Mikasa intervém antes que o garoto possa causar mais problemas, novamente enfatizando sobre ele não entrar na divisão de reconhecimento. Ambos finalmente chegam em casa, então Carla Jaeger, a mãe do Eren, brinca um pouco com o garoto, puxando a orelha dele de forma carinhosa e dizendo que sabia que Eren havia pedido ajuda para Mikasa, quando ambos foram recolher lenha. Mesmo sendo uma garota, Mikasa é mais forte fisicamente do que Eren. Também demonstra ser mais talentosa e ter mais facilidade com as tarefas. Enquanto isso, Grisha está preparando as suas coisas para uma viagem de trabalho. Então Mikasa decide revelar que Eren pretendia entrar para a tropa de exploração. Ao ouvir isso, Carla logo reage com grande preocupação, visto que há muitas baixas entre os soldados de exploração. Eren reclama com Mikasa, já que o garoto havia pedido para ela não contar nada. Até que Grisha pergunta o motivo de Eren querer entrar na divisão. Então o garoto responde que queria saber como é o mundo lá fora, acrescentando que quer continuar com o legado de todos os soldados já falecidos, para suas mortes não terem sido em vão. Então Grisha se dirige até a porta para partir em sua viagem, e antes de ir, diz para Carla que ambos não são capazes de deter a curiosidade humana, acrescentando para Eren que quando voltasse, iria mostrar para o seu filho o segredo que ele guarda dentro do porão da casa, mostrando uma misteriosa chave. Depois que Grisha parte, Carla diz para o seu filho esquecer aquilo, que era burrice entrar para a divisão, fazendo com que Eren se zangue e saia correndo. Carla pede para Mikasa ficar de olho nele, visto que o garoto é um grande encrenqueiro. Então vemos um amigo deles, Armin Arlet, que é conhecido por sua grande bondade e inteligência, apanhando de alguns valentões,
valentões por dizer que um dia eles deveriam sair das muralhas, sendo que esse tipo de pensamento é tratado como heresia por alguns cidadãos do local. Então Eren chega para ajudá-lo, mas os valentões se mostram despreocupados, falando que iriam bater em Eren mais uma vez. Até que Mikasa aparece atrás de Eren e assusta os valentões na hora, os fazendo correr para longe. Algum tempo depois, os jovens estão conversando. Eren se mostra inconformado com os olhares de desprezo que recebem, só porque desejam ir para fora das muralhas. Armin comenta que durante 100 anos, todos viveram em paz dentro das muralhas, e que muitos pensam que ir para fora dos muros possa atrair os titãs para dentro do refúgio. Por isso, o governo real considerou um tabu demonstrar qualquer interesse no mundo exterior. Eren afirma que arriscariam as suas próprias vidas para isso, até que Mikasa o interrompe, dizendo que contou o segredo para os seus pais, pois não concordava com aquilo. Então Armin começa a refletir, e diz que quem acredita que as muralhas são seguras para sempre são nada mais do que loucos, já que nada garante que os muros não possam ser destruídos hoje ou amanhã. Até que de repente um forte raio atinge o lado de fora das muralhas, causando um enorme barulho seguido de uma onda de choque, que derruba o grupo de jovens e os cidadãos que estavam perto dos muros. Eren pensa que houve alguma explosão no local, e Armin corre para ver o que aconteceu. Todos se encontram perplexos vendo a mão de um titã no topo da muralha Maria, seguido de um enorme rosto que de tão grande causa uma sombra no local. Armin, em choque, comenta que aquilo não era possível, já que a muralha tem 50 metros de altura. E em uma cena incrível e marcante, um titã colossal quebra a muralha, fazendo voar destroços em todo o lugar, matando várias pessoas no processo. Então os titãs menores começam a invadir o local pelo buraco causado pelo colossal. Todos ficam desacreditados, e em choque, Eren começa a correr até sua casa, que ficava perto de onde as criaturas haviam invadido. Mikasa o acompanha, mas Armin aparenta estar congelada pelo medo. Ao chegar no local, Eren se depara com a sua casa toda destruída. Carla está presa nos escombros da construção. Então Mikasa e Eren tentam levantar os destroços para tirá-la de lá, mas de repente o titã percebe a presença dos três e começa a se aproximar do local. Sua mãe pede que o garoto fuja de lá e a abandone, mas Eren se recusa e ambos começam a discutir, com Carla falando para o garoto a escutar pelo menos uma vez na vida. Porém Mikasa também se recusa a deixar a sua mãe adotiva lá. Nesse instante, Rhaenys chega até o local com a intenção de eliminar a titã e salvar os três, mas o homem sente um enorme medo ao ver o sorriso sádico da criatura. Então Rhaenys pega Mikasa e Eren, fugindo do local. Em lágrimas, Carla fala para Eren e Mikasa sobreviverem, e logo em seguida a mulher é comida viva pela titã. E retornamos ao momento inicial, com Eren dizendo que naquele dia a humanidade havia se lembrado de como é serem governados por titãs, vivendo em uma gaiola como se fossem pássaros. Então nos é explicado que os titãs surgiram há mais de 100 anos atrás, com uma força surreal, que acabou levando os humanos rapidamente à beira da extinção. Então os sobreviventes decidiram construir 3 grandes muralhas para evitar a sua extinção: Maria, Rose e Sina. Desde então se passam 100 anos de paz, até a chegada do titã colossal. Então retornamos à cidade, onde podemos ver um pouco da destruição deixada pelas criaturas, com corvos comendo o que restou dos cadáveres. Os titãs continuam a vagar pela cidade, fazendo mais vítimas e causando pânico geral. E vemos o profeta vagando pelo meio da cidade, enquanto ora para o seu Deus, quando de repente uma das criaturas o avista e devora o homem. Logo vemos Eren, que começa a bater em Rhaenys, ocupando pela morte de sua mãe, falando que faltava pouco para conseguir soltar Carla. Então o homem se irrita e joga Eren no chão, se aproxima do garoto e diz que o menino não conseguiu salvar a sua mãe, pois ele era fraco. Rhaenys então começa a chorar e se desculpa com ambos por não ter tido coragem de eliminar aquela titã, visto que era o seu trabalho fazer isso. Nesse meio tempo, os moradores do distrito Shiganshina estão deixando o local de barco, e o anime nos explica que cidades como aquela ficam em áreas de destaque nas muralhas para atrair os titãs, economizando tropas e recursos com isso. E devido ao seu papel como alvo, tinha apenas um portão interno para permitir a fuga dos cidadãos. De volta ao caos, os soldados ordenam que as pessoas abandonem seus pertences, para que mais moradores consigam entrar em cada barco. Então vemos Armin e seu avô em uma das embarcações. O garoto se sente preocupado por seus amigos ainda não terem aparecido, até que de repente, Eren e Mikasa surgem, mas com um semblante triste no rosto. O avô de Armin diz para o garoto deixar ambos em paz por enquanto, já que aparentavam estar traumatizados. Em uma cena muito triste que nos lembra o Titanic, os moradores de Shiganshina começam a se empurrar para entrar nas embarcações, clamando por seus filhos e seus familiares, com algumas pessoas desesperadas se jogando até o barco na tentativa de embarcar. Os titãs começam a se aproximar do portão de saída, e os soldados da tropa estacionária tentam acertar as criaturas com disparos de canhão, mas erram os alvos, nos mostrando que os militares dessa tropa têm zero de experiência em combate contra titãs. O portão então começa a se fechar, e os soldados começam a correr para dentro, enquanto Rhaenys tenta convencê-los que ainda tem muitas pessoas do lado de fora, mas os seus companheiros decidem continuar do mesmo jeito, visto que se os titãs passassem pelo portão, as outras muralhas e distritos estariam em perigo. Até que de repente, um forte barulho de passos começa a ressoar por todo o local, com um titã blindado aparecendo logo na sequência. Os soldados disparam contra a criatura, mas as bolas de canhão se despedaçam assim que acertam sua carcaça.
O Titã continua correndo em alta velocidade e destrói o portão de saída, deixando a Muralha Maria vulnerável, e deixando todos em choque vendo o estrago que aquele Titã desconhecido havia feito. As notícias sobre a invasão começam a se espalhar por todo o resto do território dos humanos, então vemos que os membros do alto escalão estão reunidos. Os homens pensam que somente o distrito havia sido invadido, e pensam em pedir instruções ao Palácio Real. Mas de repente um soldado chega e os informa que as criaturas também haviam invadido a Muralha Maria, revelando para os homens que a situação era pior do que pensavam. Voltando ao campo de batalha, ao ver o enorme grupo de titãs se infiltrando cada vez mais, os humanos começam a pensar que aquele era o fim, e que eles seriam devorados. Logo vemos Eren chorando, ao perceber que pela quantidade de titãs ele nunca mais poderia retornar para sua casa. Então, tomada pelo ódio, Eren jura vingança contra as criaturas, falando que iria exterminar cada titã da face da Terra. Depois do ataque, o governo decidiu evacuar todos os humanos para a Muralha Rose. Foram cerca de mais de 10 mil mortos durante a invasão. E em um rápido momento, nós vemos Grisha se apressando para chegar até as muralhas, desejando com todas as suas forças que a sua família ainda esteja bem, enquanto chora. Após isso, vemos Eren acordar depois de mais um de seus pesadelos, onde Grisha está o forçando a tomar uma injeção, falando que aquilo era pro bem do garoto, e lhe entregava a chave do porão de sua casa. Então Eren guarda a chave e se dirige junto de Mikasa até a distribuição de alimentos para os refugiados, onde dois homens chamam a atenção por estarem brigando pela comida. Logo Armin encontra Eren e Mikasa, e entrega para os seus amigos alguns pães que seu avô havia conseguido, dizendo que era para crianças. Armin acrescenta que aqueles pequenos pães eram pro dia inteiro. Ao ver as crianças com os alimentos, um soldado estacionário os olha com desprezo. E Armin comenta que pela falta de alimentos, muitos estavam com fome, visto que toda a população restante de Maria agora estava vivendo em Rose, sobrecarregando todos os recursos do lugar. O mesmo soldado começa a dizer que os titãs deveriam ter comido mais humanos da Muralha Maria, acrescentando que assim os alimentos não acabariam. Ao ouvir isso, Eren se aproxima do soldado e chuta o homem, que devolve com um soco. Então o menino com raiva diz que o homem nunca havia visto o que um titã faz com uma pessoa, e por isso não sabia o que estava dizendo. Por sorte, Armin intervém pedindo desculpas, antes que algo pior acontecesse. Momentos depois, Eren joga o seu pão em Armin e ambos começam a discutir. Armin diz que não é possível vencer os titãs, e Eren rebate, falando para o garoto viver como gado atrás das muralhas. Até que Mikasa soca o rosto de Eren, dizendo que os três eram fracos, pois só conseguiram fugir de lá porque receberam ajuda, precisando de ajuda até para ter comida naquele dia, acrescentando que o mais importante é sobreviver, assim como sua mãe havia dito antes de morrer. Algum tempo depois, o governo via que mesmo os refugiados ajudando no plantio, ainda assim havia escassez. Então no ano seguinte, 846 para ser exato, ele decidiu fazer uma operação para retomar a Muralha Maria, usando os refugiados como soldados. Em um pequeno momento, nós vemos o avô de Armin entregando seu chapéu para o neto e partindo para a operação. Entretanto, a missão fracassou, e dos 250 mil enviados, apenas 20% sobreviveram, o que só serviu para diminuir a falta de alimentos. Após o ocorrido, Eren, Armin e Mikasa, a fim de garantir que seu irmão adotivo sobreviva, decidem se alistar no treinamento militar que terá no próximo ano. Então um ano se passa, e no treinamento militar nós vemos Sedges, dizendo que todos tiveram o azar de ter ele como comandante, e que naquele estado eles eram piores que gados, sendo somente comidas de titãs, mas que nos próximos 3 anos, eles escolherão se ainda serão inúteis ou serão guerreiros gloriosos. E o episódio termina com Eren determinado a acabar com todos os titãs. Fala galera, se vocês estivessem no lugar dos personagens e os titãs invadissem as muralhas da sua casa, o que você faria? Você acha que sobreviveria ou seria comido por eles? Me contem nos comentários, e não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.